Pois é, acabou o jogo entre Remo e Amazonas, vitória dos donos da casa por 2-1, um jogo em que no primeiro tempo dá para dividir o jogo aí em duas partes, né? Igual a Elise Matsunaga, a gente começa no primeiro tempo que nós tivemos um eh, cenário que o Remo foi superior, enquanto esteve 11 contra 11, e na segunda etapa, com a expulsão do Echaporã, e o Amazonas foi para cima, enquadrou o Remo no campo de defesa, mas não conseguiu superar o goleiro Marcelo Power Rangel, ou Marcelo Ford Rangel, enfim. Hoje ele merece os dois, porque foi bem demais, garantiu a vitória do Remo no Baenão. Agora, para o Amazonas, tem que lamentar a derrota e, ao mesmo tempo, pelo que foi o primeiro tempo, Cassiôngelo, até agradecer por ter saído daí com 2-1, porque poderia muito bem ter terminado 3-1 para o Remo na primeira etapa, e aí a situação seria ainda pior. O 2-1, olhando, claro, acho que o segundo tempo vai ficar aquele gostinho de puta merda, a gente poderia ter empatado, mas olhando o contexto geral, não é um resultado tão ruim assim para o Amazonas, que chega aí à sua terceira derrota na temporada. Pois é, seu João Barros, um primeiro tempo muito distinto do que foi o segundo tempo. Podemos dizer que foi um tempo de jogo para cada equipe, mas como o Remo foi mais efetivo, e teve um jogador que desequilibrou, dois jogadores que desequilibraram a partida, tanto o Matheus Salles quanto o Rangel, o Remo saiu vitorioso e com méritos da partida. Mas vamos começar pela melhor parte, vamos começar pelo começo. A equipe do Amazonas, nos primeiros 3, 4 minutos, foi superior, parecia que ia ditar o ritmo da partida, começou muito incisivo, muito em cima da defesa do Remo, principalmente com o Patrick pelo lado direito, excelente jogo que fez o jogador da equipe do Amazonas, mas logo que o Remo acertou a marcação no meio campo, dominou. O Janderson, o Henrique e o Matheus Salles ali fizeram um grande jogo. Cito, por exemplo, o Matheus Salles, camisa 10, e não é aquele camisa 10 que joga só com a bola nos pés, Adiel. É aquele camisa 10 que, moderno, contribui na marcação, distribui o jogo. Muitas vezes ele, como a gente fala na gíria do futebol, ele pifou os dois atacantes, tanto o Echaporã quanto o Ribamar, em condições em que os dois atacantes não estavam ligados. Uma, por exemplo, o Ribamar estava impedido, a outra o Echaporã também. Mas quando ele acertou efetivamente, colocou ali o Ribamar na cara do gol. Mas quem abriu o placar foi a equipe do Amazonas. Patrick começou uma jogada, ele perde a jogada, mesmo ele sendo ali um lateral, mas ele não vem recompor a defesa, ele continua ali no campo ofensivo, faz a pressão em cima do Natan, que tenta sair jogando, se enrola com a bola. Patrick retoma a posse de bola, dá no Diego Torres, que chuta a bola, desvia, e foi o único jeito que a equipe do Amazonas teve para vencer o goleiro da equipe do Remo. Só que o Remo não sentiu o gol. Poucos minutos depois, logo, o Matheus Salles pifa o Echaporã na cara do gol e faz. E aí o Remo domina o meio campo, o Remo domina as ações ofensivas e o Amazonas não conseguia encaixar. A única saída de jogo que tinha a equipe do Amazonas era com o Patrick. Quando o Patrick foi anulado pelo Janderson ainda no finalzinho da primeira etapa, aí sim, só deu Remo. Na pressão, na saída de bola, a equipe do Remo vira com o Ribamar. Bela jogada também, uma inversão de bola ali lá para o Matheus Salles, que coloca o centroavante Ribamar na cara do gol. E aí entra o jogador que muda a história da partida no intervalo, o Alvarinho. Na primeira jogada dele lá, vai numa disputa de corpo com o Echaporã, que já tinha cartão amarelo, e o jogador do Remo é expulso aos 3 minutos da segunda etapa. E essa expulsão mudou toda a história do jogo, Adil. Pois é. Eu acho que assim, a expulsão mudou a história do jogo,
mas é muito mais, Estevão Barros e Cássio Ângelo, pela superioridade numérica do Amazonas do que propriamente dito a gente vê que uma superioridade de Luizinho Vieira sobre o Mourinho. Porque o que aconteceu foi o seguinte, por obrigação, o treinador do Remo teve que fazer alterações para retrair a equipe, ficar na defesa e garantir o resultado. Lembrando que eu preciso destacar aqui, na segunda etapa, as principais chances reais de fazer um gol foram do Remo, tá? Na cara do Edson Marden, o queridão que saiu, Natan, lateral esquerdo, finalizou e a bola foi para fora. E também o Ítalo teve a chance de finalizar ali e o Edson Marden fez a defesa. No mais, eu vi assim uma equipe do Amazonas muito mais por transpiração, como o Estevão Barros diz, muito mais na empurrância do que em outra forma de estratégia. Não vi nenhuma variedade. O que o Luizinho Vieira fez? Tirou o Mantuan e colocou o centroavante, dois centroavantes, no caso, né? O Sassá e o Jô, e mandou cruzamento na área. Ele perdeu o ataque pela direita, que era o Patrick, que avançava muito bem. Ele espetou o William Barbie ali, colocou o Patrick por dentro, perdeu a velocidade do lateral, colocou um cara que não é veloz e que estava sumido do jogo, que para mim foi o pior jogador do Amazonas nessa partida toda. Assim, não conseguiu um empate simplesmente porque não teve versatilidade. O elenco do Amazonas, ele poderia proporcionar possibilidades de mudar o panorama da partida, mas não aconteceu. Tudo bem, é futebol de equipes de divisões inferiores, mas eu acho que se a gente fizer a leitura, temos Sassá, que já jogou Série A do Brasileirão, Jô, que já foi campeão brasileiro, Rafael Tavares, Diego Torres ali, o próprio William Barbie. Eu vi Estevão Barros e Cássio Ângelo no Amazonas muito refém de cruzamento na área e precisando muito dos seus centroavantes. Na segunda etapa, o meio-campo da equipe do Amazonas, Cássio Ângelo, foi seu Renan Castro, lateral esquerdo, que pegava a bola e tentava mais jogadas. Então, muito estranho isso, entendeu? Tudo bem, o Estevão falou muito bem, ir para o segundo jogo empatado é melhor do que perdendo por 1-0, tendo que reverter o placar. Mas foi muito mais desespero do que organização tática. Isso, a equipe reflete muito o seu treinador. Eu sempre repito essa frase aqui. E o Amazonas refletiu muito o desespero do Luizinho Vieira em querer fazer o gol, botar dois centroavantes, tirar meio campo e largar cruzamento na área. Eu achei uma bobagem, assim, sem tamanho, viu, para uma partida. Principalmente pelo Luizinho Vieira, que gosta de um jogo organizado, de um jogo trabalhado. Ele tirou seu meio campo e colocou as bolas para os laterais fazerem cruzamento. É muito estranho isso. Pois é, já do lado do Remo, a equipe consegue a vantagem, vai para o segundo jogo com a vantagem no confronto, né, podendo empatar lá para avançar de fase. E hoje o Mourinho conseguiu a quarta vitória e nos 4 primeiros jogos dele à frente do Leão. Cássio Ângelo, você acha que hoje ele fez uma leitura melhor de jogo do que o Luizinho Vieira, ou também não tinha muito para onde correr, aí ficou fácil para ele no segundo tempo ali fazer as alterações na equipe? O Mourinho fez uma boa leitura do jogo, seu Estevão Barros, embora seja um treinador muito criticado por ter feito apenas um bom trabalho, que foi na Série B com o Curitiba, mas hoje fez um excelente trabalho, Mourinho. Quando o Echaporã é expulso, ele tira o Ribamar e coloca o Kelvin, e tira justamente o Matheus Salles e coloca o Ronald. São dois jogadores de lado de campo que ajudaram a preencher esse meio campo. Embora o Kelvin não esteja mais no seu auge técnico, que lhe levou até o Porto, Futebol Clube do Porto, mas ainda é um jogador de velocidade, ainda é um jogador que poderia puxar um contra-ataque. Da mesma coisa o Ronald do lado direito. Então ele ficou ali num 4-4-1 no final do jogo, isolando o Silas, que também era um jogador muito voluntarioso na partida. Inclusive a última substituição foi ele saindo já exausto de campo. E isso reflete muito que foi a partida do Remo. Um treinador que soube fazer a leitura do jogo e uns jogadores que se doaram pela ideia tática, planejamento de jogo que tinha a equipe, teve o treinador Mourinho. E anulou o Patrick. Outra coisa que ajudou a anular o principal jogador do Amazonas na primeira etapa foi a insistência do Luizinho Vieira de colocar jogadores de ataque.
Manteve o William Barbie, botou o Alvarinho pela esquerda e centralizou Jô e Sassá. Tá, o William Barbie não voltava para buscar jogo, como o Adiel falou, foi o pior jogador do Amazonas em campo. Claro, a gente está criticando o CNPJ do jogador, não o CPF. Eu acho que você até tá a fim de criticar o CPF pelo mal que ele lhe causou em algum momento da sua vida. É só você olhar o jogo Vasco e Cruzeiro em São Januário 2012. Ver o gol que esse cidadão perdeu lá em São Januário. Mas o William Barbie se escondia do jogo ali na ponta direita. E além do mais, se esconder do jogo impedia que o Patrick subisse ali para fazer a construção ofensiva. Então, o segundo tempo se resumiu a cruzamento na área, consagrava o Marcelo Rangel. E o Marcelo Rangel, quando foi exigido ali, de um chute do Sassá, brilhou. Então, o Remo, com muita disposição, com uma boa leitura tática do seu treinador, conseguiu segurar aí o placar de 2-1. Pois é, você citou o Marcelo Power Rangel, que foi fundamental nessa vitória do Remo. Eu queria saber, Adiel, se para você foi o melhor em campo ou o Matheus Salles, pelas duas assistências ali e pelo bom jogo que ele fez até quando saiu de campo, né, para a equipe manter-se ali uma postura defensiva, se ele rouba esse prêmio do Marcelo Rangel. Estevão Barros, quando estava 11 contra 11, foi o queridão camisa 10 da equipe do Remo, Matheus Salles. Ele com certeza foi o melhor em campo. Quando o Echaporã foi expulso, Marcelo Rangel foi o herói da equipe e, assim, pode dividir esse prêmio entre os dois, porque eles foram decisivos, tá? O Sassá teve chance ali, o Jô teve chance também, teve uma cabeçada ali do Miranda, que também foi a queima-roupa, e ele defendeu. Assim, enquanto precisou, o Cássio falou muito bem, quando foi preciso, o goleirão do Remo, Marcelo Rangel, foi decisivo na partida, mas quando estava 11 contra 11, camisa 10 da equipe, Matheus Salles, foi o craque da partida, então esses dois foram decisivos para a vitória do Remo hoje. E o Morínigo também, tá? O Cássio foi muito bem, elogiado o treinador do Remo, também tem que se destacar. Leitura de jogo, fez as alterações, conseguiu usar muito bem as falhas defensivas do Amazonas a seu favor, isso foi muito importante. Então, para a gente analisar muito bem aí, Marcelo Rangel foi decisivo quando estava com 10, o Matheus Salles quando estava com 11, e no duelo dos treinadores, o Gustavo Morínigo foi superior, assim, mas muito em cima do Luizinho Vieira, viu? Não foi pouco não, foi muito. Beleza, mais uma vez nesse canal, o senhor Mureta aqui em um assunto em que eu gostaria de uma opinião mais firme. A primeira foi naquele debate sério sobre arroz e feijão, se arroz é por baixo ou por cima, que o senhor trouxe uma nova vertente aí sobre empratamento. E agora você usou de um contexto do jogo aí para sair pela tangente. Então eu vou botar o senhor na parede agora e fazer a pergunta novamente. Marcelo Rangel ou Matheus Salles? Quem foi o craque do jogo? Marcelo Rangel, pronto, tá aí. Se você quer a decisão, Marcelo Rangel, porque ele fez grandes defesas e se não fosse por ele estaria 2-2, 3-2, até 4-2. Mas também tem o Diego Torres também, né, que finaliza mal pra caramba. Tá, estaria no mínimo empatado se não fosse o Marcelo Rangel. Pronto, decisivo da partida, craque da partida, Marcelo Rangel, goleiro da equipe do Remo, capitão da equipe do Remo, viu? Tá bom? Tô satisfeito, meu amigo? Estou, muito obrigado. Agora, Cássio Ângelo, estendo a pergunta a você. Quem foi o craque da partida? O Matheus Salles ou o Marcelo Rangel? Matheus Salles, conseguiu fazer Ribamar fazer gol, o Estevão Barros. Precisou de 4 tentativas lá para colocar o Lucas Ribamar em condição de finalizar gol. Pois é, eu vou decidir aqui quem vai ficar com o prêmio de craque da partida. E para mim, o craque da partida, na verdade, as craques da partida são as torcedoras do Remo que foram lá brilhantar a partida de hoje. Eu vou mudar meu voto, então vou acompanhar o Estevão Barros.
E pra mim, as craques da partida são as torcedoras do Remo aí. DM tá aberto, inclusive, hein? Só chegar. Próximo jogo, que é na semana que vem, senhores. Favoritismo agora pro Remo ou o Amazonas em casa tem chance de reverter essa situação e avançar de fase, Cássio Ângelo? Estevão Barros, o Amazonas vai entrar como favorito por ter um mando de campo. Resta a nossa questão. Se o jogo vai ser no Zamit ou na Arena. Se for no Zamit, é melhor para a equipe do Amazonas, um estádio menor, mais acanhado. E o Amazonas é sediado ali na Zona Leste. Pode fazer uma pressão maior do que na Arena. Pelo tamanho da Arena, tem uma distância maior entre o gramado e a torcida. Isso pode deixar um jogo um pouco mais frio também para a equipe do Remo. E o Remo vai jogar sem um principal centroavante, que é o Echaporã, expulso da partida. Então, vejo o Amazonas como favorito para a próxima partida. Mas precisa botar o favoritismo em campo. Como o Adiel falou, no papel hoje também era favorito, mas dentro de campo o Remo jogou muito mais bola. E aí, Adiel? Eu acho que agora o favoritismo mudou de lado, viu? O Remo tem muito mais consistência de coletivo, é um coletivo muito melhor, está muito mais bem treinado. Fica a minha crítica aqui para o Luizinho Vieira. E se continuar nesse negócio de usar o Patrick como seu principal jogador de ataque, fazer cruzamentos para a área, e depender dos chutes errados do Diego Torres, é muito previsível, né? Muito previsível para um time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se continuar jogando dessa forma aí, vai ser eliminado, seja na Arena, seja no Zamit, seja na Corrina, seja no Maracanã, em qualquer lugar. Essa equipe não vai ter condições, precisa ter alternativas de jogo. No 11 contra 11, a equipe foi muito inferior. E só conseguiu ter as grandes chances de consagrar o Marcelo Rangel muito mais pela superioridade numérica, na expulsão do Echaporã, que vai fazer uma falta, eu concordo, é um atacante de velocidade e centroavante ali, faz muito bem essas funções, uma dupla de ataque com o Ribamar, mas, assim, o favoritismo agora passa para o Remo pela partida que a gente viu hoje. Se repetir o primeiro tempo, Estevão Barros, o Remo tem grandes chances de se classificar sem perigo nenhum, mesmo sendo fora de casa. E sobre o Echaporã, possivelmente aí nós teremos para substituí-lo o Ronald ou o Kelvin, né? Que aí cai um pouco o nível técnico. Deve ser o Ronald. Deve ser o Ronald e o Silas adiantado por ataque. E aí dá uma queda aí no nível técnico. O Echaporã, que é o artilheiro do Remo nessa temporada, com 4